Bom, turma, estarei resolvendo com vocês agora os exercícios do PET, então sem enrolação, bora lá. Na atividade 1 fala o seguinte: por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparada à água pura? Esses aditivos, pessoal, eles são solutos não voláteis. Então, nós vamos analisar o que ocorre com o ponto de ebulição e com o ponto de fusão após a adição desses solutos. Vamos ver? A letra A fala: porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e pontos de fusão maior que da água pura. Isso é verdade, pessoal? Tá meio certo. Então, a parte que está certa é que a adição de aditivos ela faz que aumenta o ponto de ebulição. Porém, o que ocorre com o ponto de fusão? Ele diminui. E na letra A está falando que aumenta. Então a letra A é uma alternativa incorreta. Tá joia? Letra B. Por que a solução formada água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior que da água pura, o que causa o aumento no ponto de ebulição e no ponto de fusão? Isso é verdade, pessoal? Isso é mentira. Quando a gente adiciona soluto a uma solução, no caso vai ser o aditivo, ele vai fazer o que com a pressão de vapor? Ele vai diminuir a pressão de vapor, certo? E, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição, porém a temperatura de fusão ela diminui. E ali fala que há um aumento. Então a letra B ela também está incorreta. Letra C. Por que o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e o ponto de fusão, quando comparados à água pura? A letra C está incorreta, tá, pessoal? Porque tem a ver com a solução, não com a superfície metálica. Tá joia? Letra D. Por que o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura? Isso é verdade. Com o aumento do ponto de ebulição, certo? O aditivo ele aumenta o ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Está certinho, pessoal. A letra D ela está correta. A adição de aditivo ela aumenta a temperatura de ebulição, diminui a pressão de vapor e também diminui a temperatura de congelamento. Tranquilo? E a letra E? A letra E fala: porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Nós não vimos capacidade calorífica, mas ali ainda fala que há diminuição no ponto de ebulição. Isso é incorreto, pessoal. Então, a única alternativa para a atividade 1 é a letra D. Tranquilo? Bora para a atividade 2 então. Atividade 2. Na atividade 2 fala o seguinte: no congelador há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro. Letra A, água pura. Letra B, solução de água contendo 50 ml de suco de limão. Letra C, solução em água contendo 100 ml de suco de limão. Letra D, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. E letra E, solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Qual dessas soluções vai congelar primeiro? Com certeza, pessoal, vai ser a água pura, certo? Porque a água pura ela é um líquido puro. Então, todo líquido puro ele tem uma temperatura de congelamento maior do que em solução, certo? Então, número 2 é a letra A. Atividade 2, alternativa correta é a letra A, que é a água pura, certo? Atividade 3. Na atividade 3 fala o seguinte: a solução aquosa bem diluída que possui menor temperatura de solidificação aí apresentou essas soluções para a gente e perguntou
qual dessas soluções tem a menor temperatura de fusão. Como que eu vou saber isso, pessoal? Eu vou olhar para o total de partículas em solução. A que tiver a maior concentração de partículas vai ser a solução que tem a menor temperatura de fusão, certo? Então, vamos fazer a dissociação para o NaCl. Pessoal, eu vou estar utilizando caneta vermelha porque a caneta azul acabou a tinta, tá joia? Perdoe qualquer coisa. Então, o NaCl em solução aquosa ele forma o quê? Ele vai formar Na mais Cl-, certo? E falou que a concentração do NaCl é 0,01 mol por litro, certo? Beleza. Então, isso quer dizer que ele vai formar quanto de Na mais quanto de Cl-? Vai ser também 0,1 mol por litro de cada um, certo? Porque a proporção deles é 1 para 1. Certo? Beleza. Então, qual vai ser o total de partículas, a concentração total de partículas nessa solução? A gente vai simplesmente somar. A gente soma 0,01 mais 0,01, que dá 0,02 mol por litro. Certo? Essa vai ser a concentração total de partículas nessa solução de NaCl. Vamos fazer a mesma coisa para o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é assim. Então, em solução aquosa, ele vai formar magnésio mais 2 íons cloro. Por que 2 íons cloro? Porque o cloreto de magnésio ele possui 2 átomos de cloro na sua composição, certo? Então, a gente precisa colocar o 2 aqui para ter um equilíbrio de átomos, certo? Então, tem 2 átomos de cloro aqui e aqui também 2 átomos de cloro. Beleza? Então agora vamos olhar o número de mol. O número de mols não, a concentração molar. Então 0,1 mol por litro foi a concentração que o problema formou sobre o cloreto de magnésio. Isso quer dizer que ele vai formar 0,01 mol por litro de Mg+, certo? E quanto de íons cloro? Vai ser 2 vezes 0,01, certo? Por quê? Porque tem o coeficiente aqui é 2. Se o coeficiente é 2, você deve multiplicar a concentração sempre pelo número do coeficiente, tranquilo? Então, qual vai ser a concentração total de partículas? Eu vou simplesmente somar 0,01 mais 2 vezes 0,01, que dá 0,03 mol por litro. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para o NaNO3. O NaNO3, todos esses compostos aqui, pessoal, esse aqui são compostos iônicos. Compostos iônicos em solução aquosa, geralmente, eles se dissociam e formam os seus íons, certo? Então, o NaNO3, ele vai formar o quê? Ele vai formar Na mais NO3 menos, certo? Já que a concentração do NaNO3 é 0,02 mol por litro, isso quer dizer que vai formar quanto de Na+? Vai formar também 0,02 mol por litro de Na+. E de NO3 também vai ser 0,02 mol por litro. Certo? Qual vai ser a concentração total de partículas? Vou simplesmente somar 0,02 mais 0,02, que foi o que formou em solução aquosa. Então, isso dá 0,04 mol por litro. Certo? Letra D. Letra D vai ser igual à letra A, porém vai mudar a concentração. Então a gente sabe que NaCl forma Na mais Cl-, a concentração do NaCl é 0,1 mol por litro, isso quer dizer que vai formar
0,1 mol por litro de Na+, mais 0,1 mol por litro de Cl-. Qual vai ser a concentração total de partículas? Eu vou simplesmente somar 0,1 mais 0,1, que dá 0,2 mol por litro, certo? Por fim, a letra D, que é a sacarose. A sacarose, ela não sofre ionização de solução aquosa, isso quer dizer, não vai formar íons. Então a concentração total de partículas vai ser 0,01 mol por litro. Então, qual dessas soluções tem a menor temperatura de fusão? Vai ser aquela que vai ter a maior concentração de partículas, certo? Então, a que tem a maior concentração de partículas é a solução da letra D, que é a solução de NaCl, certo, pessoal? Então, a solução de NaCl tem a menor temperatura de fusão. Tranquilo? Bora para a atividade 4 então. Atividade 4. Na atividade 4 fala o seguinte: considere 4 garrafas térmicas contendo. Garrafa térmica 1 vai possuir 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. A garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico, quer dizer, mol por litro, em sacarose, e 30 gramas de gelo picado. Depois a garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. E a garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol por decímetro cúbico de NaCl e 30 gramas de gelo picado. Contendo cada garrafa, o conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso a temperatura do sólido é igual à temperatura do líquido. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente, utilizando os símbolos adequados, dentre os seguintes: maior, menor, maior, menor, igual. Aí estão os símbolos aí, pessoal. Na letra B pediu para a gente justificar a escolha da menor temperatura. Bora lá? Então vamos analisar as soluções. Pessoal, vocês conseguem ver que a solução da garrafa 1 com a solução da garrafa 3, elas contêm o mesmo líquido, que é a água? Ó, aqui na garrafa 1 apresentou 20 gramas de água líquida mais 80 gramas de gelo picado. Só a água que vai ter aqui. Aqui está no estado líquido e aqui está no estado sólido, certo? E na garrafa 3 tem 50 gramas de água líquida mais 50 gramas de gelo picado. Faz diferença no ponto de ebulição, no ponto de fusão, se a água está no estado sólido ou está no estado líquido? Claro que não faz, né, pessoal? Isso não altera o ponto de fusão da água. Então, se não altera o ponto de fusão da água, a gente sabe que a garrafa 1 com a garrafa 3, elas têm a mesma temperatura de fusão. Então, eu sei que T1 é igual a T3. Então, a temperatura de fusão da água nessas duas garrafas, elas são iguais. Agora eu vou precisar analisar a solução de sacarose com a solução aquosa de NaCl. Bem simples, né, pessoal? Eu sei que a sacarose, ela não sofre ionização, certo? Aqui deu a concentração também, que foi 0,5, na verdade 0,5, não é? Isso, 0,5 mol por decímetro cúbico, certo? Então, eu sei que a sacarose, ela não sofre ionização em solução. Então, o total de partículas em solução desse composto vai ser 0,5 mol por litro, ou mol por decímetro cúbico, não faz diferença, certo? E já nessa solução aqui de NaCl, o NaCl a gente sabe que ele forma o que em solução? Ele forma Na+, mais Cl-, certo? Então, se a concentração do NaCl é 0,5, então qual vai ser o total de partículas? A gente sabe que vai ser o dobro, né, pessoal? Porque vai formar
0,05 de Na+, certo? E 0,5 de... que é 0,5 isso. 0,5 de íons cloro. Então o total de partículas dessa solução vai ser 1 mol por decímetro cúbico. Certo? Essa aqui vai ser a concentração total de partículas para a solução aquosa de NaCl. Certo? A gente não precisa olhar, pessoal, para essa quantidade de gramas, porque a quantidade de gramas, tanto para a garrafa 2 quanto para a garrafa 4, elas são iguais, então a gente só olha para o total de partículas. Certo? Então, o total de partículas da garrafa 4 é maior que da garrafa 2, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a garrafa 4 ela tem uma temperatura de fusão menor que a garrafa 2, certo? Então eu sei isso. Garrafa 4, T4, temperatura de fusão da garrafa 4, do líquido da solução da garrafa 4 é menor que da garrafa 2. Pronto. Eu tenho essas duas informações já, ó. Que a temperatura de fusão da garrafa 1 da solução da garrafa 1 com a garrafa 3, elas são iguais, e da garrafa 4 com a garrafa 2, quer dizer que a temperatura de fusão da garrafa 4 ela é menor que da garrafa 2. Beleza. Aqui só tem água, líquido puro. E quando a gente adiciona um soluto, o que acontece com a temperatura de fusão? Ela diminui, certo? Então isso quer dizer que T1 e T3 elas são maiores que T4 e T2. Então eu posso expressar a seguinte relação. T4, já pediu em ordem decrescente, é menor que T2, certo? Que vai ser menor que T1, que é igual a T3. Certo, pessoal? Então isso quer dizer o seguinte, que a temperatura de fusão dessa solução aqui, ela é menor que da solução da garrafa 2, certo? Que vai ser ainda menor que da garrafa 1, que é igual à garrafa 3. Certo, galera? Entenderam? Se não entenderam, pessoal, me manda mensagem no WhatsApp, não fico com dúvida, tá joia? Já ia me esquecendo, na letra B fala para a gente justificar a escolha da menor temperatura. Por que T4 tem a menor temperatura? Porque essa solução ela contém NaCl, que vai apresentar a maior concentração de partículas. Certo, pessoal? Bora para a atividade 5 então. Atividade 5. Na atividade 5 fala o seguinte: vamos colocar a mão na massa. Investigue e explique algumas situações cotidianas. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata? Pessoal, quando a gente adiciona sal ao gelo, a gente diminui a temperatura de fusão. Se a gente diminui a temperatura de fusão, a gente faz com que a cerveja ela gele mais rápido, certo? Depois, por que se joga sal nas estradas com neve? É a mesma explicação, pessoal. A adição do sal à neve faz com que haja diminuição da temperatura de fusão. Se tem uma diminuição da temperatura de fusão, isso vai fazer com que a água ela fique líquida. Tranquilo? Depois, por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Isso quer dizer que a concentração de sal, pessoal, ela é elevada. Se a concentração de sal ela é elevada, isso quer dizer que tem um grande abaixamento na temperatura de fusão da água. Então, faz com que a água ela não congele. Beleza? Depois, por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos como cremes e hidratantes, não congelam em regiões muito frias? Mesma explicação, pessoal. A adição de soluto à água faz com que haja um abaixamento da temperatura de fusão. Se tem um abaixamento da temperatura de fusão, isso faz com que fique mais difícil desses compostos, dessas soluções se congelarem. Beleza?
Depois, o que se pode fazer o que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores não congele? Fácil, pessoal. É só acrescentar aditivos. O acréscimo de aditivos faz com que haja a diminuição da temperatura de fusão. Se há uma diminuição da temperatura de fusão, há uma dificuldade no congelamento. Beleza? Entenderam, galera? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, tira sua dúvida. Só não fique com dúvida. Até a próxima aula então e valeu!